Entenda os vampiros em Abigail. O filme de 2024, Abigail, traz uma tentativa interessante de trazer uma mistura de várias inspirações e influências de muitos tipos de vampiro, fazendo um novo modelo muito fascinante. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no admirável mundo novo de Abigail e seus novos vampiros, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem se quiserem ver mais vídeos deste material e, para quem puder se tornar membro ou doação direta, agradeceria demais. Se não puder, tá tudo bem. E para quem ainda não for inscrito, a inscrição. Mas que todos venham até o final para entender tudo o possível sobre os vampiros daqui. E, para vídeos de teorias e achismos, farei um outro dia, como a identidade do pai da vampira e outros. A origem. Um dos pontos mais importantes é a origem dos vampiros, e isso é algo que fica totalmente no escuro. Não temos nenhuma pista exata que poderia acontecer aqui, e das possibilidades que poderiam ser levantadas acabam apenas em hipóteses, que é um exercício totalmente inútil, assim como assistir algumas outras coisas. A única coisa que eu colocaria em questão é que eles estariam mais tendenciosos para uma origem mágica do que algo mais moderno. Isso devido ao tipo de comportamento deles e o meio que vivem. O que é uma pena, pois assim não temos como saber tanto quanto gostaria deste mundo, que para mim é muito intrigante. Só que pelo desempenho do filme, ficaremos órfãos deste mundo. A estrutura social. O que vemos da estrutura social aqui é que a família Lazar e seus pequenos ramos. Temos Christoph, que cria Abigail, que cria Lambert, e temporariamente temos mais dois durante o filme, mas não chegaram a entrar totalmente no jogo dos imortais, sendo mais peões facilmente descartados. O que podemos perceber é que vampiros, quando criados, costumam ficar com seus criadores, até mesmo quando a relação ficam azedas. Muito parecido com a realidade nisso, tendo em vista todo o esforço de Abigail em tentar conquistar novamente as graças de seu pai e também ao mesmo tempo se distrair ao destruir os humanos, eu sinto alguns tons de Anne Rice, onde vemos os vampiros ficando juntos por apoio emocional e que para o melhor ou para o pior são uma família eterna. E tendo em vista como Lambert se comporta, podemos pensar que esse tipo de pensamento acontece em vários níveis. Vampiros transformados tentando tomar o poder e quem sabe outros clãs ou facções se degladiando. Esta sendo uma visão um tanto mais vampira máscara, que pode funcionar em alguns níveis. Então nós temos tanto o apoio emocional e o passar dos anos com a ideia de tentar se distrair e não cair no esquecimento e na depressão, ao mesmo tempo que um grande jogo político podendo acontecer nos bastidores. A aparência. A aparência não importa, é o que geralmente pessoas bonitas falam. Só que para os seres da noite é algo muito mais do que interessante. Se forem feios, precisam se esconder e aprender a viver com isso. Caso belos, usem a seu favor e assim vai. Aqui, eles possuem uma aparência humana, sem mais nem menos. Podem se transformar parcialmente, os dentes ficando grandes como de piranhas, forçando os olhos em ficarem em formato quase de um U, parecendo um tanto os vampiros de 30 dias de noite. Desta forma, além dos olhos que podem brilhar mais. Christoph, em sua aparição, nunca sai desta forma, talvez por uma escolha de nunca se esconder ou de não poder devido à sua idade e ficar cada vez mais um monstro com o tempo. A verdade está lá fora. Fisiologia. Os vampiros aqui possuem um kit de poderes fascinante e que pode levantar ainda mais questões do que respostas em alguns momentos, mas vamos chegar lá. Eles possuem a imortalidade. Quando falamos de tempo, os anos podem passar, que isso nunca terminará com a sua existência. A Abigail tem muitos séculos e não envelhece nunca. Ainda que seu pai tenha uma aparência mais monstruosa, não está decrépito, apenas menos humano. O que já se liga com todos os outros poderes dele. Conforme a pequena bailarina, ser um vampiro exige um tanto de paciência, pois os melhores truques demoram um bom tempo para se aprenderem. Já como esperado, eles precisam do sangue para se manterem vivos, só que aqui o nível de sangue que eles possuem no corpo tem relação o quanto de poderes totais que eles podem ativar. Abigail diz que quando está com pouco sangue estaria enfraquecida. Não temos confirmação, mas para mim é que conforme eles ficam mais velhos, eles consigam ter mais
sangue dentro deles ou pelo menos usar o líquido de forma mais eficiente, se não ambos. E para serem ainda mais estranhos, parecem que eles não estão totalmente mortos, já que precisam respirar. Acho muito difícil em fazer apenas por hábito, principalmente pois eles são bem velhos, demonstrando que sedativos poderosos podem os derrubar. Tem a grande possibilidade de estarem teoricamente vivos, o que coloca em pauta algumas coisas. Poderes. Possuindo uma força super-humana, ainda que tenhamos uma cena que ela não consegue se desfazer de um humano e logo na próxima derrubando uma porta de ferro, acredito que ela estivesse apenas brincando com eles. Grandes atos de destreza e de velocidade, podendo se equilibrar, saltar e correr de forma extremamente rápida. Regeneração de praticamente tudo. Vemos vampiros totais e servos sendo atingidos com armas, força bruta e outros meios de causar dor, e conseguem se regenerar sem nenhum problema, ainda que não demonstrem resistência aos danos, e coisas muito grandes podem causar terror e dor neles, enquanto ferimentos menores parecem não causar tanto ou nenhum sofrimento. Conseguem voar ou flutuar de alguma maneira, e parece que é algo muito natural para eles, podendo ser alcançado com uma certa facilidade e grandes alturas. Não temos pistas de uma extensão total, se fosse algo mais Superman ou para menos. Fraquezas. Este é um ponto fascinante neste filme. Temos um momento que me faz sorrir de alegria quando os humanos estão tentando entender os vampiros. Siri diz que existem vários tipos de vampiros e colocam até 2 espécies de séries em pauta. Com isso, sabemos que cruzes e alho não funcionam. O que realmente é fatal para eles é a exposição à luz do sol, o que causa os vampiros a explodirem. É algo muito fora do comum, eu amei isso. Até mesmo colocar membros específicos sobre esta causa um efeito parecido. A outra é a famosa estacada no coração, o que precisa ser certeiro e que novamente causa uma implosão no vampiro, o que transforma apenas em sangue e gosma. Um método de enfraquecer eles é tirar o seu sangue. Nesse estado, eles ficam com menos poderes do que o normal. Como seria essa linha com vampiros mais velhos, fica um tanto no ar. Os já mencionados sedativos, que se realmente funcionarem, abrem muito mais o jogo. Pensando nessa linha, venenos, gases e outros meios de infectar um corpo poderiam funcionar, o que no filme não teríamos como colocar em ação, mas para mim seria algo natural nessa evolução. Como novos vampiros são feitos? Este, para mim, é um dos conceitos mais interessantes de todo o filme, que faz paralelos muito interessantes e demonstra que os autores não apenas consomem o mundo dos vampiros, mas também sabem como fazer novas regras e as fazerem funcionar muito bem dentro da sua obra. Eu tenho uma grande história com isso, mas eu resolvi não contar neste vídeo para não ficar poluído. Eu vou fazer em algum outro momento. Mas é uma história muito fascinante que eu tenho. Aqui os vampiros podem passar a sua maldição de 2 formas. Melhor dizendo, uma mais simples e a outra mais completa. A primeira é quando um ser humano mordido sobrevive a tal, este tem o potencial para se tornar um vampiro. Não fica claro se isso sempre acontece de forma natural ou se precisa de um chamado do seu criador e qual é o limite de tempo e se é que ele existe. Este tipo parece ter poderes mais limitados e quando seu criador é destruído, o criado é liberto de seu estado. E os vampiros que têm grande experiência conseguem manipular esses a grandes distâncias, chegando a controlar totalmente o corpo. O segundo é quando o vampiro morde e drena o sangue, então um pouco deste é dado de volta para o transformado, o que causa um renascimento como um vampiro mais forte com total autonomia, além de gorfar todo o sangue do corpo para se transformar. Quando o criador morre, ainda continua vivo, o que para mim mistura o melhor dos mitos mais modernos e antigos, com a ideia muito popular de Anne Rice, o que é uma cereja no bolo neste festival vampiresco. Abigail consegue se destacar no universo de obras vampíricas ao apresentar uma abordagem que mescla elementos clássicos e modernos, reinterpretando mitos e explorando novas possibilidades para o filme dos Filhos da Noite. A forma como o filme equilibra referências explícitas e sutis demonstra um profundo respeito pelas tradições do gênero, enquanto inova com toques criativos que dão frescor à narrativa. Entre as inspirações claras, podemos ver ecos de Anne Rice e suas crônicas vampirescas, especialmente na dinâmica emocional entre os vampiros
e no conceito de hierarquias e ligações familiares entre eles. Assim como em entrevista com o vampiro, Abigail enfatiza a complexidade emocional e o peso da eternidade, elementos que enriquecem muito a trama. Já os aspectos visuais, como os olhos brilhantes e as transformações físicas, remetem um tanto diretamente a 30 Dias de Noite, enquanto o tom sombrio e estruturas sociais podem sugerir um paralelo com Vampiro à Máscara, popular franquia de RPG que ajudou a mudar a percepção moderna de sociedades vampíricas ocultas. A ideia de poderes que evoluem com o tempo e a dependência do sangue para potencializar habilidades demonstra uma inspiração um tanto mais moderna. No entanto, o filme faz questão de subverter a ideia de vampiros romantizados, adicionando camadas de monstruosidade física e moral, como visto em personagens como Kristoff e a própria Abigail. Por um outro lado, o conceito de linhagens e possibilidades de vampiros criados de forma mais autônoma e poderosa por meio de sangue lembram mitos clássicos como os aparentes de Nosferatu e Drácula. A mistura de métodos para criar novos vampiros une de forma orgânica o melhor do antigo e do moderno, resultando em um sistema de transformação coerente e fascinante. O filme também desafia algumas expectativas comuns ao estabelecer fraquezas incomuns, como a explosão causada pela luz do sol, que adiciona um impacto visual e narrativo significativo. Além disso, a ideia de enfraquecer vampiros por meio de sedativos ou drenagem de sangue traz um tom de vulnerabilidade que os conecta com o mundo mais humano, além das emoções. Essa combinação de referências, influências e inovações faz do filme Abigail uma obra digna de nota, ainda que o filme não explore completamente todas as suas ideias. Para os fãs de vampiros, é um convite irresistível para revisar mitologias conhecidas sob uma nova ótica, e para quem não é, uma oportunidade de se encantar ou se apavorar com a eterna dança entre beleza e a monstruosidade dessas criaturas. Que histórias de vampiros continuem a se reinventar e nos fascinar, pois é neste constante diálogo entre o passado e o presente que as lendas permanecem vivas.